Agora, com o projeto criado, nós vamos fazer a configuração para o uso do MySQL. Tá? Quando nós criamos o nosso projeto, que criamos com o Identity, ele já criou algumas bibliotecas que a gente pode encontrar aqui nos pacotes. Ele já trouxe algumas bibliotecas padrões, à frente a gente viu que é isso aqui, e trouxe as bibliotecas do Identity, que são essas duas. Essas bibliotecas do Identity são para criar toda a estrutura para o uso das contas de usuários, para cadastro de usuários, edição de usuários, login de usuários. Então, bibliotecas a gente pode imaginar como pequenos projetos que a gente pode adicionar ao nosso projeto. Esses pequenos projetos já foram desenvolvidos anteriormente, então pessoas pensaram assim, eu preciso fazer um sistema que envia e-mails. Aí ele criou um sistema para enviar e-mails e esse sistema ele transformou num pequeno projeto que é disponibilizado para outros usuários. E ele é disponibilizado em forma de biblioteca. Então essas bibliotecas é o que a gente vai instalar. Vai ter biblioteca para enviar e-mails, para tratar imagens, tratar vídeos. E assim, sempre que a gente precisa de um trabalho específico, se ele já foi desenvolvido antes, a gente passa a utilizar aquela biblioteca porque ela já está aprovada. Diminui muito o nosso trabalho. Tá? Então, nós criamos o nosso projeto com o Identity, ele já tem as bibliotecas e ele já criou com o SQL Server. Eu não quero utilizar o SQL Server, eu quero utilizar o MySQL nesse projeto. Excluir essa biblioteca do SQL Server e quando ele já criou também, quando nós criamos o nosso projeto, ele criou aqui dentro de Data uma migration baseada no SQL Server. Então ele criou aqui toda a estrutura de tabelas baseada no SQL Server. Então essa migration a gente vai excluir também. O que é a migration? Migration são as configurações de alterações do banco de dados. Aí ele sempre vai criar essa parte, o sistema sempre vai criar essa migration. Tá? Então eu vou excluir a biblioteca do SQL Server, clico no botão direito e remover, e vou excluir essa pasta migrations. Eu vou clicar no botão direito e excluir ou simplesmente delete. Pronto, com isso aqui eu já excluí a biblioteca e essa pasta. Agora eu vou aqui no programas e vou excluir. No programas aqui vai ter uma linha mostrando esse erro, porque ele está usando a biblioteca do SQL Server. Então, como a gente excluiu a biblioteca, essa biblioteca vai apresentar erro. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai trocar essa linha de código do SQL Server para a linha de código do MySQL. Então, o que temos que fazer é instalar a biblioteca do MySQL. Clique no botão direito em pacotes, gerenciador de pacotes do NuGet. Aqui eu vou pesquisar por bibliotecas. Eu vou clicar aqui em procurar e vou digitar Pomelo. Eu quero essa biblioteca aqui, ó, Pomelo Entity Framework Core MySQL. Vou clicar aqui e ele vai mostrar essa primeira, Pomelo Entity Framework Core MySQL. Aqui eu vou selecionar a versão. Eu não posso utilizar a versão 7 porque eu estou utilizando o framework 6.0. Então eu escolho 6, o maior. Veja que tem várias opções de 6. Vou voltar. Ó. Eu vou excluir, ou eu vou selecionar o 6, o maior número. Então 6.0.2 e clico em instalar. Quando terminar a instalação, vai aparecer aqui, ó, Pomelo Entity Framework Core. Então já está instalado. Então a biblioteca está instalada e pronta para uso. Então, para a gente usar, a primeira coisa, eu tenho que vir aqui no arquivo de programa, o program, e trocar essa linha de código que usava antes o SQL Server para usar o MySQL. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Uma linha de código, essa linha de código ela começa aqui e ela está terminando num ponto e vírgula. Então a linha de código ela começou e terminou na mesma linha. Essa linha de código aqui, ela começou aqui, ela não terminou aqui, ela termina nesse ponto e vírgula. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou só separar para facilitar o nosso entendimento. Tá? Então essa linha de código, e eu vou levar esse aqui para ficar aqui na mesma linha. Fica mais bonitinho. Está na mesma linha. Isso aqui é uma linha de código única. Essa linha de código ela usa o
a biblioteca do SQL Server. Então, eu vou comentar aqui e vou dizer que ela é para SQL Server. Pronto, essa aqui é a linha de código que é para o SQL Server. Eu vou deixar essa linha comentada, quer dizer, não vai ser um código que vai ser compilado, não, o Visual Studio não vai entender como uma linha de código. Eu posso simplesmente colocar as duas barras aqui e ela vai ficar compilada, ou eu clico nesse botãozinho aqui, ó, comentar as linhas de código selecionadas. Como só tem ela selecionada, ela vai ficar comentada. Pronto, passou a ser uma linha, um comentário, não é reconhecido mais como linha de código. Vou agora colocar a linha de código do MySQL. Por que eu vou deixar ela comentada ali? Porque se depois eu quiser voltar a utilizar o SQL Server, eu tenho a linha de código dela já aqui. Então, eu não preciso decorar essas linhas de comandos. Eu já tenho essa linha do MySQL já prontinha, é só copiar e colar. Vou copiar aqui e vou colar. Essa é a linha de código que usa a biblioteca do MySQL. Feito isso, a gente já está com a biblioteca instalada e com a linha de código que vai fazer esse uso do MySQL. O que temos que fazer agora é dizer qual é o nosso banco de dados e quais são as configurações de usuário e senha. Então aqui no App Settings, aqui da forma que foi instalado, eu vou separar com com enters. Então aqui eu tenho depois da vírgula e depois da vírgula aqui. Então eu tenho três configurações. A que nos interessa é essa aqui, a Connection String. Connection String é a string de conexão com o banco de dados. Quando nós instalamos com a conta de usuários, o Identity, ele já trouxe um banco de dados configurado. Ele trouxe o SQL Server local. Eu não quero usar esse aqui, eu quero usar um MySQL local. Então, para cada banco de dados, eu tenho uma string de conexão. Eu tenho uma string de conexão para o SQL Server local, para o SQL Server em um servidor, para o MySQL local e para o MySQL em um servidor, e para todos os outros bancos de dados. Então, nesse caso, agora a gente vai usar o MySQL local, aquele que você instalou, o MySQL Workbench. Mais uma vez, eu não preciso decorar essas linhas de código. Eu vou pegar a linha de código que eu já tenho e vou trazer para cá. Então, eu vou deletar essa linha de código aqui, que é referente ao SQL Server, e vou colar o que é referente ao MySQL. Para o MySQL é server localhost, porta 3306, sempre é esse aqui. Database é que é o nome do banco de dados que eu quero criar. Tá? Então eu vou criar um banco de dados lá e qual é o nome que eu vou dar para ele? Eu vou colocar projeto teste. Projeto teste. Você pode colocar a letra maiúscula aqui, mas lá na hora que ele criar, vai criar tudo minúsculo. Mas para facilitar a leitura, eu coloco assim. Aqui é o nome do usuário que quando você instalou o MySQL, você criou um usuário e criou uma senha. Então a gente tem que alterar somente essas três informações. O nome do banco de dados, que eu já alterei, o nome do usuário e a senha. Então eu vou colocar aqui o meu usuário e a minha senha e já vou salvar as informações. Pronto, já coloquei o usuário e a senha, vou salvar e vou fechar. Então nós já temos a biblioteca instalada, lá em Programs eu já configurei para utilizar essa biblioteca e em App Settings eu já disse qual é o banco de dados, o usuário e a senha do banco de dados. Então já estou pronto para criar o banco de dados. Lembra que nós apagamos a Migrations, a pasta Migrations. Eu tenho que fazer uma nova Migration. O que é a Migration? É a configuração de criação e ou alteração do banco de dados. Então todas as vezes que eu alterar o banco de dados eu tenho que fazer uma nova Migration. Então eu faço uma Migration, ele cria um arquivo novo de Migration, depois eu faço um Update Database, que é um comando para atualizar o banco de dados. Vamos fazê-los agora. Esse comando ele é feito aqui no console de gerenciador de pacotes. Se você não está visualizando ele aqui, o console de gerenciador de pacotes, você vai, que é esse aqui, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em exibir,
outras janelas e vai procurar aqui console de gerenciador de pacotes. Então, o console de gerenciador de pacotes está aqui. O seu ele pode ficar visível sempre, você clica aqui ó, em ocultar automaticamente, aí ele vai ficar ocultando automaticamente. Então, quando eu clicar aqui, ele volta a aparecer. Então, nesse momento aqui, eu vou fazer um add migration. Esse aqui você tem que decorar o comando ou digitar em algum local que fique de fácil acesso. Esse é o comando para criar uma nova migration, uma nova migração de banco de dados. E vou dar um nome para esse arquivo. Eu posso dar o nome que quiser. Eu gosto de utilizar sempre mig, como é o primeiro, eu faço mig01, quando for o segundo, mig02 e assim sucessivamente. Teclo Enter. Se não tiver nenhum erro no nosso projeto, ele vai fazer um build, vai compilar e vai gerar o arquivo de criação das tabelas. Nós não criamos nenhuma tabela até o momento, mas ele vai criar as tabelas do Identity, que a gente já tinha criado o projeto com o Identity. Pronto, já criou, eu vou clicar aqui fora para ele ocultar automaticamente. E ele já abre esse arquivo aqui, que é o arquivo das tabelas. Eu vou fechar só para você ver onde está esse arquivo. Ó, ele criou a pasta Migrations. O conteúdo da pasta Migrations, ele vai ter esse daqui, que ele está utilizando o SQL, o MySQL, né, no caso, e aqui ele faz as configurações para o MySQL. E aqui são arquivos de Migrations. O arquivo de Migration, como esse é o primeiro, ele está criando todas as tabelas do Identity. Então essas tabelas aqui ó, são do Identity, as Spinet Users, Claims, User Claims, então todas elas. Então ele está criando, ele está dizendo como é que cria, qual é o campo, o nome do campo, o tipo de campo. E assim quando nós criarmos as nossas tabelas também será a mesma coisa. Então agora o que é que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o SQL aqui de lado. Aqui é o meu MySQL Workbench. Eu vou atualizar, você vai ver que não tem aquele banco de dados que eu chamei de projeto teste. Tá? Quando eu fizer o update, porque ele só criou o migration, ele criou um arquivo de migração. Agora eu faço um update database, aqui no console gerenciador de pacotes, update database, enter. Ele vai fazer o build, estando tudo correto, ele vai criar o banco de dados. Você vai ver ele criando as tabelas aqui automaticamente. Então, já está criando as tabelas. Quando ele finalizar, ele vai voltar para aquela linha com PM, ó, finalizou, tudo certo, nenhuma mensagem de erro. Então, quer dizer, o nosso banco de dados já foi criado aqui. Eu vou atualizar e já está aqui, ó, projeto teste. Ele criou o projeto e já criou as tabelas. As tabelas aqui são o histórico de migrations, ele vai trazer, e aqui tem todas as tabelas do Identity. Quando nós criarmos as nossas tabelas, estarão aqui. Então o nosso projeto já está conectado com o MySQL, já está funcionando. Nos próximos vídeos nós vamos criar as nossas primeiras tabelas ou models.